Natureza. Fim da representação. Texto de parede. Por um longo período da história, a representação fidedigna da natureza foi considerada a finalidade absoluta da arte. As vanguardas modernistas e os artistas contemporâneos recusam essa prescrição e propõem novas formas de imaginar e refletir sobre as relações que estabelecemos com o mundo natural e os seus elementos. As obras de Victor Brecheret e John Grise apresentam figuras por meio de volumes e desenhos sucintos, que correspondem às formas naturais sem a pretensão de imitá-las, realçando, em vez disso, seus traços mais significativos. A escultura de Cyril Franco reproduz todos os aspectos físicos de um casulo, mas a semelhança é contestada pelo tamanho muito maior que o dos casulos encontrados na natureza. A pintura de Raul Duff e as gravuras de Oswaldo Guild e Carlos Vergara se aproximam pela expressividade das imagens. Na primeira, as pinceladas coloridas dão forma e movimento a um vaso de flores estático. Na segunda, as linhas e manchas produzidas pela impressão xilográfica criam uma cena de mistério e melancolia. E na terceira, o uso de óxido de ferro para imprimir a imagem de um peixe é indissociável da condição ambiental em que atualmente vivem muitos desses animais. As obras de Haruka Kojin e Ione Saldanha criam abstrações a partir da potência estética de elementos naturais combinados a cores sintéticas. E a pintura de Leonilson se apropria dos aspectos físicos do rio para criar metáforas de estados emocionais, fazendo da objetividade da natureza uma via de subjetivação. A obra Onça, do ano de 1930, de Victor Brecheret, tem as dimensões de 56 centímetros de altura, 119 centímetros de comprimento e 28 centímetros de profundidade, feita em granito. A escultura de uma onça apresenta traços estilizados, com as formas simplificadas e geométricas, linhas suavizadas e contornos arredondados. A cabeça é ligeiramente inclinada para baixo, com olhos levemente entalhados e pequenas orelhas. O animal tem o corpo alongado e robusto, com as duas pernas traseiras posicionadas lado a lado. A perna dianteira direita é levemente inclinada para frente e a esquerda para trás. As patas apresentam um volume sólido, enquanto a parte central do corpo se une a uma base retangular que dá suporte à escultura. Brecheret foi um dos principais escultores do modernismo brasileiro. Suas obras frequentemente exploram a síntese das formas, influenciadas por correntes como a arte construtivista e o cubismo, com destaque às temáticas tropicalistas. A obra Todos os Rios, do ano de 1998, de Leonilson, tem as dimensões de 214 centímetros de altura por 101 centímetros de largura. A pintura em acrílica sobre lona apresenta um fundo dividido em formas retangulares irregulares em tons de verde e laranja, com linhas brancas ramificadas que sugerem um mapa fluvial estilizado. No canto superior esquerdo, há uma figura que lembra uma mão desenhada em tom terroso e esfumado, que se sobrepõe ao fundo alaranjado. No centro da composição, há uma forma oval vazada vermelha, de onde partem as linhas brancas formando uma rede que se expandem em diferentes direções e bifurcações. Cada uma das ramificações contém frases ou nomes escritos em cores que mesclam tons pretos e alaranjados. Os rios são, em sentido horário, Piracicaba, Pardo, Paraná, Turvo, Fala Mansa, Olhar Fundo, Paranapiacaba, Jaú, Itu, Diana, Tietê, Confusão e Rio Grande. Centralizado e indo da parte superior até o centro ovalado vermelho ao centro, está a ramificação com a frase: todos os rios levam à sua boca. No canto inferior esquerdo,
Há uma área azul-oval desenhada, com contornos em finas linhas pretas sinuosas e irregulares, que se conectam às ramificações brancas contendo a inscrição O Desejo, o Lago. Na parte inferior central, há um desenho estilizado com linhas grossas e esfumadas que remete a um vulcão em erupção. A obra reflete a poética intimista e cartográfica de Leonilson, característica de sua produção nos últimos anos de vida. Sua abordagem combina elementos gráficos, palavras e símbolos pessoais, explorando temas como geografia afetiva, fragilidade e memória. A obra Reflectio, do ano de 2008, de Haruka Kojin, tem as dimensões de 140 centímetros de altura por 465 centímetros de largura. A instalação é composta por flores artificiais coladas sobre acrílico, formando uma estrutura simétrica que se expande horizontalmente a partir de um eixo central. A composição apresenta uma variedade de cores vibrantes, predominando tons de vermelho, rosa, laranja, amarelo e azul. As flores estão organizadas de maneira a criar um efeito quase orgânico, remetendo às formas botânicas e microscópicas ao mesmo tempo. A simetria rigorosa da obra evoca um reflexo, como se a imagem estivesse duplicada sobre uma superfície espelhada. Esse jogo visual confere à peça uma sensação de equilíbrio e expansão, ao mesmo tempo que sugere uma natureza artificialmente recriada. Haruka Kojin frequentemente explora a relação entre percepção e realidade em suas obras, utilizando elementos naturais reinterpretados por meio de materiais sintéticos. Reflectio exemplifica essa abordagem ao transformar flores artificiais em um padrão visual imersivo, que desafia a percepção do espectador sobre o que é real e o que é ilusão. Ambiente urbano. Habitat da modernidade. Texto de parede. A noção de modernidade está profundamente ligada, do ponto de vista histórico e cultural, ao ambiente urbano e ao processo de industrialização. Entretanto, diversas pinturas modernas dos anos de 1930 e 1940, como as de Di Cavalcanti, Francisco Rebolo, Tarsila do Amaral e José Antônio da Silva, representam subúrbios e arredores de cidades, quando a urbanização ainda era muito incipiente. Em vez da vida urbana, com prédios e pontes, Tarsila do Amaral elege vistas de uma fazenda, com pequenas casas, árvores e cactos. José Antônio da Silva retrata vilas ainda pouco urbanizadas, em que se reconhecem o empório, o transporte a cavalo e uma vida social distante da velocidade da cidade contemporânea. Nessa época, a pintura de muitos modernistas se aproxima de formas mais tradicionais e valoriza cenas populares e evocativas da cultura nacional. Já obras de artistas contemporâneos, como Leda Catunda, que representa o prédio envidraçado do MAN no Parque Ibirapuera, Shirley Paes Leme, que a partir de um filtro de ar-condicionado condensa a poluição do ar de São Paulo, e André Komatsu, com vidros ou vitrines quebrados e remendados com compensado, revelam uma cidade que, mesmo com áreas verdes para o lazer e os museus, é insalubre e convive com atos de violência. A obra Paisagem, de 1948, de Tarsila do Amaral, tem as dimensões de 29,5 centímetros de altura por 38,5 centímetros de largura. A pintura a óleo sobre papel colado em papelão apresenta uma composição que retrata uma paisagem rural, com morros verdes, pequenas casas coloridas de telhados avermelhados e elementos típicos do interior brasileiro, como cactos e árvores espalhadas pelo terreno irregular.
No primeiro plano, à esquerda e à direita, destacam-se dois grandes cactos verticais de coloração verde escura. Entre eles, uma estrada de terra sinuosa conduz o olhar para o centro da pintura, onde há uma grande árvore de copa arredondada e um conjunto de 4 casas simples, 2 brancas, uma azul e outra marrom claro, dispostas sobre pequenas elevações. Ao fundo, montanhas de formas arredondadas e de tons esverdeados se misturam com o céu azul esfumado, criando um efeito de profundidade. A obra mantém a paleta de cores característica de Tarsila, com tons bem definidos e formas simplificadas, reforçando a estética do modernismo brasileiro que marcou sua produção artística. A obra Man, do ano de 1998, de Leda Catunda, tem as dimensões de 48 centímetros de altura por 65,7 centímetros de largura. A pintura em acrílica sobre tecido e papel apresenta uma composição da vista do prédio do MAN São Paulo, localizado no Parque Ibirapuera. Com formas estilizadas e cores contrastantes, a paisagem é representada de maneira sintética, com amplas áreas de cor e contornos marcados em preto. O céu azul ocupa grande parte da pintura, enquanto no terço inferior, em primeiro plano, estão os gramados verdes da área aberta do parque. Mais à esquerda, em um amplo arco preto virado à esquerda, a rua que dá acesso ao museu. No centro da composição se encontra o prédio do MAN, com uma estrutura branca e alongada na horizontal. O teto do prédio do MAN, a parte integrante da marquise do Parque Ibirapuera, atravessa horizontalmente todo o quadro em uma linha preta e grossa. A fachada de vidro é representada por colunas verticais pintadas por finas linhas pretas. À esquerda da composição encontram-se 2 pilares de sustentação da marquise, em formato de X, e parte do prédio da Bienal de São Paulo, vizinho do museu. Em primeiro plano, à esquerda e destacado da composição, a silhueta de uma grande gota vermelha com o interior vazado, corta a cena. Leda Catunda, associada à geração 80 e à pintura matérica, trabalha com sobreposições de materiais e explora texturas e cores em suas obras. Em Man, sua abordagem lúdica e gestual transforma a paisagem e funde a arquitetura do prédio e do parque com expressividade pictórica. A obra sem título, do ano de 1992, de Carlos Fajardo, tem as dimensões de 70 centímetros de altura, 370 centímetros de comprimento e 100 centímetros de largura. A instalação é composta por 3 materiais distintos: cerâmica, ferro e tecido. No centro da composição, um cone de cerâmica sustenta um tecido translúcido que se estende horizontalmente em ambas as direções, criando uma estrutura leve e tensionada. Nas extremidades, o tecido se enrola sobre tubos metálicos, sugerindo um movimento suspenso e uma relação entre equilíbrio e fragilidade. O jogo entre opacidade e transparência, peso e leveza é um elemento recorrente na obra de Fajardo, um dos expoentes da arte conceitual e minimalista no Brasil. Suas instalações frequentemente exploram a percepção espacial e material, convidando o espectador a interagir visualmente com a composição e seus desdobramentos no espaço expositivo.